Fala aí, galera. Bom dia. Assim como falamos na semana passada, a gente está voltando hoje para a gravação da aula, a segunda parte daquela correção do exercício. Então, gostaria que você prestasse atenção. Hoje a gente tem uma coisa nova para ver lá. E o mais importante de tudo isso é, terminando essa aula aqui, eu vou colocar um link para vocês lá no grupo do WhatsApp, para você assistir essa aula pelo YouTube, caso você não consiga acessar o Classroom. Caso você esteja tendo problema aí com a senha, essas coisas que a gente está vendo lá, eu vou colocar isso lá no grupo para você fazer. Segunda coisa importante, como a gente está numa fase complicada, o pessoal está sem saber o que fazer de exercício, esse tipo de coisa, o que eu quero de vocês? Eu vou colocar isso tudo lá no Zap depois, eu vou colocar esse link para vocês lá, vou continuar a correção do exercício, provavelmente essa semana e mais uma ou duas, tá? O exercício é longo. Esse exercício corrigido você vai fazer no caderno, vai tirar a foto e vai mandar para mim no Zap, no privado. Tem meu número lá no grupo. Então, você vai estar mandando, isso vai valer como a sua nota de inglês, para esse bimestre, pelo menos, até tudo se resolver. E depois a gente vai ter outras atividades também avaliativas ainda, para que a gente possa saber como é que vai funcionar. Tá? Então, assim, vou deixar o link lá, vou explicar isso tudo de novo, você me manda no privado, eu vou arquivar esse exercício para vocês, valendo nota, e caso a gente precise comprovar alguma coisa para o Estado, para a Secretaria de Educação, você vai ter uma nota comigo lá, tá beleza? Então, vamos ao que interessa aí. Vamos ao nosso exercício, a nossa correção. Vamos lá na parte do exercício. Esse é o nosso exercício aí. Vamos abrir aqui. Aqui o exercício. Vamos lá. Então, a gente falou na aula passada de present perfect, não é isso? Falamos sobre o que ele é, um passado disfarçado, aquela coisa toda, etc. E paramos na parte negativa dele. Então, se você olhar aqui a parte de cima do exercício, a gente fez. Lembra que a gente coloca have ou has e pega o particípio dos verbos, tá? E aqui agora eu tenho a parte negativa. Como que eu faço a parte negativa do verbo? Primeiro é o have ou has, vou botar até aqui em cima, depois eu apago, tá? Eu tenho have e tenho o has, tá? Depois eu apago isso. Se eu quero fazer a parte negativa, tudo que eu tenho que fazer do lado do have e do has é colocar o not. Então, eu vou lá e coloco o have, coloco o has, coloco o not, ou a forma similar dele, se você quiser juntar os dois, você pode usar o haven't ou o hasn't. É como se você juntasse os dois ali, a forma contracta dele. O particípio continua igual, não muda nada. Se o verbo for regular, coloca de e é de. Se for um verbo lá da tabela, a gente vai colocando do lado. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Ó? Os verbos estão aqui embaixo. O verbo fix, que é o verbo consertar. O particípio dele, vou botar até aqui, ó, em vermelho. Ele é um verbo regular. O particípio é fixed. Begin é um verbo irregular. O particípio dele vai ser begun. Vermelho, para que você lembre, tá? Tudo bonitinho. Arrive é um verbo regular, então, no final dele você vai colocar ed, ó, arrived, só o D. Be é um verbo irregular, particípio dele, been. See também é um verbo regular, particípio, seen. Stop é um verbo regular. Então, aqui no final vai ser, ó, stopped, que é o verbo parar. Speak é um verbo irregular, que a gente vai colocar o spoken no final. Buy também é o verbo irregular, que vai virar bought. Read, que é o verbo ler, também é um verbo irregular. Ele continua igual, mas passa a ser read. E o visit é um verbo regular, que vai ser visited. Então, eu tenho os verbos irregulares do lado ali. Cada verbo desse eu vou colocar do lado aqui de uma frase para completar. Além disso, eu tenho que entender ali agora o contexto. Então, fix é o verbo consertar.
Begin é o verbo começar. Arrive é o verbo chegar. Tá faltando até um R no arrive aqui, ainda bem que a gente parou. Vou botar mais um R aqui, ó. Arrived. Be é o verbo ser ou estar. See é o verbo ver. Stop é o verbo parar. Speak é o verbo falar. Buy é o verbo comprar. Read é o verbo ler. Visit é o verbo visitar. Então, a minha primeira frase diz: Matthew is waiting on the corner for his girlfriend, but she yet. Ele está esperando na esquina a namorada, mas ela ainda não chegou. Então, se é ela, primeira coisa, a gente vai lá no has not. Então, é ela. Então, a minha frase primeiro é has not, ou, se você preferir, eu vou botar tudo junto, que é o mais fácil de usar. Hasn't. E o verbo chegar é o verbo arrived, do jeito que está ali na telinha. Arrived, já verbo regular. Matthew is waiting on the corner for his girlfriend, but she hasn't arrived yet. Ela ainda não chegou. A segunda frase diz: My brother lives in a different country. Meu irmão mora num país diferente. I him for 2 years. Eu não o vejo há 2 anos. Ou não visito, tá? Você pode usar qualquer um ali. Eu não vejo ou eu não visito há 2 anos. Se ele mora num país, então vamos botar, ó. I, o verbo é have, na negativa, haven't. Eu não botei em vermelho aqui, desculpa, vamos lá. I haven't, visitar, que é o verbo visited. I haven't visited him for 2 years. Eu não visito há 2 anos. Ok? Terceira frase, ó. Ellie and Bill got divorced 5 years ago. Ellie e Bill se divorciaram há 5 anos atrás. They, each other, since then. Eles não se veem desde então. Se divorciaram, não se viram mais. They, de novo, a gente sabe que é have, que a gente já viu na parte de cima. Negativo. Haven't. E o verbo ver é o verbo see. No particípio vai virar seen. They haven't seen each other since then. Desde então, eles não mais se viram desde que divorciaram. Continuando aqui, ó. It's only 8:45. São apenas 8:45 e a aula já começou. Ok? It's only 8:45. The class ainda não começou. O que vai ser? Começou o verbo begin. Vai ser haven't. The class, perdão, ó. Hasn't, que é a aula. E o verbo begin vai virar begun. The class hasn't begun already. Yeah? It started to snow last night. Começou a chover, a nevar na noite passada. And it hasn't stopped. E ainda não parou. Começou a nevar. It é o has na negativa. Hasn't. E o verbo stop, que é o verbo parar. It hasn't stopped yet. Ainda não parou. Ok? 6. She has finally decided which car she wants. Ela finalmente decidiu o carro que ela quer, mas ela ainda não comprou. O verbo comprar é o verbo buy, que está ali em cima. Vamos colocar, perdão, fiz errado aqui, em vermelhinho. She hasn't, ela ainda, o verbo buy está ali, ó. É o verbo bought. She hasn't bought it yet. 7. I heard that movie at the Roxy Theater is great. Eu soube que aquele filme que está passando lá no teatro, no cinema Roxy, é muito legal. Mas eu ainda não vi. Então vamos repetir o verbo ver ali de novo. Ó.
Então, vamos até mudar aqui, então. Já que eu vou botar o verbo ver de novo, aqui eu não posso falar. Então, vou trocar aquela lá em cima, tá? Ó. Mas vamos deixar como tá, sem problema, a gente repete. I haven't seen it yet. O que eu falei? Aqui, ó, já que a gente usou o verbo see, para não ficar igual, a gente troca aqui e coloca o spoken. Eles não têm se falado desde então, que é melhor também, que aí não fica os verbos repetidos, tá? Continuando aí, ó. Vamos lá. No próximo. 8. I bought a newspaper today. Eu comprei um jornal hoje, but I still... Eu não ainda li o jornal. I still haven't... Vermelhinho aqui pra gente não esquecer, ó. Haven't, e o verbo ler, que é o verbo read, no particípio read. I haven't read it yet. 9. He took his car to the service station yesterday. Ele levou o carro ontem lá na oficina. But they... Ele vai no espacinho aqui. Eles ainda não... Verbo consertar está lá em cima, ó. Não consertaram o carro ainda. They haven't... E o verbo fixed, que está ali, ó. They haven't fixed yet. 10. The Anderson moved out of New York 10 years ago. A família Anderson se mudou, saiu de Nova York há 10 anos atrás. E they vermelho, haven't, porque é they, e o verbo que sobra ali é o verbo be. They haven't been back. Eles ainda não voltaram to the city since then. Então, essa é a segunda parte aí do negativo. Agora eu tenho que só marcar as opções corretas aqui, ó, e tem uma forma fácil da gente entender isso. Vamos descer aqui. Vamos para baixo? Não, tá tudo certinho. Então, vamos lá. Eu tenho perguntas. Vou até tirar uma linha aqui. É mais fácil. Eu tenho perguntas para ser usadas ali. Eu tenho todas as perguntas no Present Perfect. Como é que começam as perguntas no Present Perfect? Com have, que está aqui, ó, ou o has. Então, a primeira coisa é achar o sujeito. Has he finished university yet? Ele já terminou a universidade, a faculdade? A minha pergunta é com he, ó, tá aqui. Vou até botar em vermelho para você ver. Se a minha pergunta é com he, a minha resposta tem que ter he. Então, eu tenho, ó, he na primeira, tenho he na terceira, tenho he na penúltima aqui, na nona. Então, eu tenho 3 respostas com he. E a minha pergunta é, has he finished university yet? Ele já terminou a faculdade? A primeira é, no, he hasn't. Ele não terminou. He's still talking. Não tem nada a ver, ó. Ele ainda está falando. A segunda, no, he hasn't. He hasn't graduated yet. Ele ainda não se formou. E a terceira, não, ele não terminou. Ele ainda está com outro paciente. Então, a minha resposta certa aqui no caso seria a letra C. Porque eu tenho a resposta bonitinha para ele ali, ó. Ok? Continuando. Na B eu tenho, have you eaten breakfast? Então, você já tomou café? Pergunta para você. Só pode responder com I ou we. Só tem 2 I's aqui. Então, eu tenho, ó, no, I haven't. Já tomou café? Não. Minha esposa ainda está lendo. Tomou café? Não. Vou comer em alguns minutos. I will eat it in a few minutes. Então, aqui eu tenho a resposta da letra H. Have they gotten married yet? Ó, eles já casaram. They na pergunta. Ok, ó. They. Então, a resposta tem que ter they. Uma, só tem essa. Então, não tem nem o que pensar, ó. Se a minha pergunta é com they, a resposta também é com they, só tem a letra F aqui para a gente fazer. Então, a gente vai lá e coloca F. They haven't. They are still engaged. Eles ainda estão noivos.
Has the president finished speaking yet? O presidente já acabou de falar? Só pode ser a ou i, porque nós já usamos essa daqui. Então, o presidente já terminou de falar? Não, ele ainda está falando. Ó. He's still talking. Então, a minha ali agora é a letra A. Vamos botar em vermelho. A. Has Mary watered the plants yet? Mary já molhou as plantas? Mary, mulher. Então, só pode ser she, ó. Cadê o she? She só tem um. Então, a letra é G, ó. No, she hasn't. They are still dry. Ainda estão secas. Então, a letra G vem para cá. Fica fácil assim, ó. Has the doctor seen you yet? O médico já viu você, já te olhou, já te examinou. Se é o médico, só sobra um que é no, he hasn't with another patient. Ele ainda está com outro paciente. É a letra I. Coloquemos o I aqui. Ótimo. Has the sun come out yet? O sol já saiu? Já amanheceu? Se é o sol, só pode ser it, que só tem uma resposta aqui, ó. No, it hasn't. It's still raining. O sol não saiu ainda, ainda está chovendo. Então, eu tenho a letra J. Ok? Continuando. Have they finished the homework yet? Eles já terminaram o exercício, ó. Outro com they. Vamos, só tem mais um aqui. No, they haven't finished yet. Eles não terminaram, nós temos a letra E. Has the class begun yet? A aula já começou. Só sobra mais um aqui, ó. Cadê onde estou? No, he hasn't. My wife, graduation. No, he hasn't. The teacher isn't here yet. Nossa letrinha D. O professor ainda não chegou. Have you read the paper yet? Já leu o jornal? No, I haven't. My wife is still reading. Eu ainda não li porque minha esposa ainda está lendo. Ok? Então, voltemos aqui rapidinho. Então, gente, olha só, vamos lá. Até aqui, a gente está falando praticamente só de coisas assim, que vamos falar diretamente ao present perfect, ok? Então, a frase negativa nada mais é que você colocar o not depois do have ou do has. Não muda nada. Então, se você colocar o not ali ao invés do haven't, porque esqueceu, não lembra como escreve, não tem nenhum problema, fica igual. Então, você pode colocar o not, vai ficar da mesma forma. Tranquilo? Então, vamos continuar na correção aí. Voltando. Cadê minha folha? Achei. Então, passando para baixo aqui agora, eu tenho he write the following sentence using since and for at the verbal provided. You might have to change some of the words, but keep the same meaning. Então, ó, since significa desde. Então, I have been living in Rio de Janeiro since, ó, desde 2000 e sei lá o que, alguma coisa. For é por um período de tempo, por tantos anos, por tantas semanas, por alguns meses. Então, desde, por. Então, tem o exemplo aqui, ó. Bill and Rita got married 20 years ago. Eles se casaram há 20 anos atrás. Bill and Rita have been married for 20 years. Ele usou o verbo be no particípio que é been. Agora eu tenho que usar o verbo live. Esse é o verbo que eu preciso usar. Então, Jordan moved into this apartment in 2005. O que você precisa fazer? Primeiro, Jordan, é o nome dele. Eu tenho que usar o perfect, has. O verbo que está ali é o verbo regular, ó, lived. Peguei o verbo que está lá, ó, live, no particípio. Jordan has lived para onde? Into his apartment. Into this apartment, que está ali, ó, into this apartment. Aí, o que eu posso fazer? Se eu usar o since, eu boto, ó, desde 2005, ok? Ou, se eu não quiser botar desde 2005, de 2005 para cá, são 15 anos. Então, eu boto ali, ó,
apartment for 15 years. Há 15 anos. Então, ele mudou há 15 anos atrás para o apartamento. Vamos deixar o since 2005, que vai ficar ali. Ou você pode usar a segunda opção, vou botar aqui do lado. Ó. For 15 years. Há 15 anos. É a mesma coisa, nenhuma diferença, ok? Segunda frase ali, ó. Ellen and Rose met each other 40 years ago. Elas se encontraram há 40 anos atrás. Eu tenho que usar o verbo know, que é o verbo se conhecer. Então, o que faz primeiro? Repete o sujeito ali, ó. Ellen and Rose. São duas pessoas. O particípio é com have. Have tem que usar o verbo know, ó. Know, que no particípio, na tabelinha que a gente vai ver, vira known. They have known each other. They have known each other. Se conhecem há 40 anos, se você quiser fazer 40 anos, ó. Since, desde quando? 1980. 40 anos atrás. Ou, se você preferir, for 40 years. Há 40 anos elas se conhecem. Então, fica a seu critério aí a resposta, ok? Continuando. The teacher came to school at 8 this morning. A professora chegou às 8 hoje de manhã. Então, eu tenho que usar o verbo be. The teacher has, que é ele ou ela, não muda, has o verbo be. Been to school desde as 8. Agora são meio-dia, então, since 8, desde as 8, ou for 4 hours, mais ou menos. Há 4 horas ele chegou aqui. Hobby grew a bird 6 months ago. 6 months ago. Hobby teve deixou a barba crescer 6 meses atrás. Então, ele deixou a barba crescer. Então, primeira coisa, vamos lá, é o hobby. Tem que usar o verbo has. Então, eu uso, ó, Bob has had, que é o particípio, a bird 6 months ago. Nós estamos em agosto. Since February, que são 6 meses atrás. Ou for 6 months. Por 6 meses ele deixou a barba crescer. No 5, Dennis bought his car 4 years ago. Dennis comprou o carro dele há 4 anos atrás. Dennis, o verbo que me pede, own, que é o verbo possuir, comprou. Danny has é um verbo regular. Owned his car 4 anos atrás. Since 2016 ou for 4 years. Há 4 anos. Você escolhe o que vai fazer aí. Mary started to wear glasses when she was 5 years old. Ela começou a usar óculos quando tinha 5 aninhos. Tenho que usar o verbo wear, que é o mesmo verbo da frase. Então, eu vou botar Mary has, porque ela está wear. É o verbo irregular. Tá? Botei o wore, não. Worn, que é o verbo irregular no particípio. Mary has worn glasses 5 anos atrás. Since 2000. Não, perdão. Desde que ela tinha 5 anos, então não dá, né?
Desde que ela tinha 5 anos. For many years. E aqui a gente não consegue usar porque eu não sei a idade que ela tem agora. Tá? Então ela começou a usar quando tinha 5 anos. Quantos anos ela tem agora? Não faço ideia, não diz na frase. Então, for many years. Então ela usa os óculos há muito tempo, desde que ela tinha 5 anos. Eu não vou nem botar uma data aqui porque vou complicar a frase de vocês. David fell in love with Patricia when they were teenagers. Eles se apaixonaram quando eram adolescentes. Então, de novo, David has been in love with Patricia when they were teenagers. Since they were teenagers. Desde que eles eram adolescentes. Mark started to work at the bank 3 years ago. Ele começou a trabalhar no banco há 3 anos atrás. Então, aqui eu posso usar uma data agora. Vermelho. Então, Mark, quem é o verbo? Work. Mark has worked at the bank. Tem trabalhado no banco since 2017. Há 3 anos atrás. Ou for 3 years. Up to you. Sam learned how to swim 3 years ago. Ele aprendeu a nadar 3 anos atrás. Então eu tenho Sam has. Known a gente já usou lá em cima. Ó. Não. How to swim 3 years ago. Since 2017 or for 3 years. Você que sabe. Nesse caso fica melhor aí. Ok? Então, gente, ó, isso é a parte mais complicada aqui até agora do exercício. A gente transformar a frase aí no present perfect. O próximo exercício, eu tenho aqui um schedule. O que é um schedule? É um horário. 8h30, chegar na escola, 9 horas. Take attendance, teach French class, ó, assistir a aula de francês. Meet with the principal, encontrar com um diretor. Teach Spanish class, dar aula de espanhol. Write report card, escrever os cartões que ela tem que escrever. Eat lunch, go for a walk, ó, comer e sair para caminhar. Encontrar com Joe's parents, encontrar com os pais do Joe. Take students to the library, levar os alunos para a biblioteca, read the students essay, ler os artigos dos alunos, ir para casa às 4. Read the schedule above and make 10 sentences using already and yet. Assume it's midday now. Então, ó, se é meio-dia agora, o que vai fazer? Ó? Miss Thorning has already taken attendance. Teacher, class. Então, a gente vai começar a fazer as frases de acordo com o horário, como se fosse meio-dia. Eu tenho que fazer 10 frases aí, tá? Primeiro, vamos pegar ali, arrive at school. Se são meio-dia, ela já chegou, porque era às 8. Então, eu posso falar she, vamos botar em vermelho, tá? She has already, que a gente viu que é o já, arrived at school. Ela já chegou na escola. She has already arrived, faltou o D aqui, arrived at school. Vamos para a segunda frase aqui. Vamos continuar, 9 horas. She has taken. A gente já usou, então vamos pular essa. She has already, segunda frase ali, ó, already
taught, que é o verbo teach ali, ó, verbo da aula. She has already taught French. Ela já deu aula de espanhol. Vamos para a terceira frase aqui. 10 da manhã. She has already met the principal. Ela já encontrou com o diretor. Principal. Ela já se encontrou com o diretor. São 10 da manhã. 4. Ela já deu aula de espanhol. São 11. She... Vermelho. Desculpa. She has already taught, de novo, que é o verbo ensinar. Spanish. Ela já deu aula de espanhol hoje. 5. She has already, ela já fez o quê? 11h30. Written report cards. Ela já fez lá os cartõezinhos. 6. 12h15. Ela ainda não foi, porque é 12h agora. Então, ó, she, negativo agora. She hasn't, cadê 12h? Eaten lunch yet. Ela ainda não almoçou. 7. O que mais que ela não fez ao meio-dia? She hasn't gone for a walk. Ela ainda não saiu para caminhar. 8. O que ela não fez também ainda? Ela não encontrou os pais de Joel. She hasn't met Joel's parents yet. Ela ainda não encontrou com os pais dele. 9. Ela ainda não levou os alunos para a biblioteca. She hasn't taken the students to the library. Ela não levou os alunos para lá. Mais uma frase. Ela não chegou em casa, vou pular a última ali, tá? Eu posso fazer qualquer uma das duas. She hasn't gone home yet. Ela ainda não chegou em casa. Então, hoje, eu vou parar por aqui por causa do tempo do vídeo. Tá? Não vou continuar aqui para não ficar um vídeo muito extenso para que você veja. Mas lembrando, vou colocar isso lá para você estar acessando essa correção. Você vai passando para o seu caderno, vai me mandar depois, e isso vai valer ponto para você. Tranquilo? Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. A gente não sabe ainda, está tudo incerto, se vai voltar, se não vai, como é que fica. Mas a ideia agora é tentar ajudar principalmente vocês do terceiro ano. A gente tem que dar uma forma de melhorar a situação de vocês, como é o último ano aí, tá? Então, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até semana que vem, que a gente vai estar continuando a correção desse exercício aí, vai passando para o caderno aos poucos, se quiser levar me mandando, se não pode mandar tudo de uma vez, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, fiquem com Jesus. Até mais.